Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do nosso Investimento Aberto, episódio 90. Ih, nem vou deixar para lá, 90 é muita coisa. Hoje eu tenho o prazer de estar com um grande amigo, Marcelo Sobreira, que mora hoje em Portugal. Ele vai se apresentar e vai contar um pouco da sua história aqui. Marcelo, muito bom te ver. Como é que você está? E obrigado, né? Obrigado a você, Hudson. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, um privilégio, realmente, assim, um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Super bom te ver. Bem, Marcelo, vamos aqui. Primeiro, quem é Marcelo Sobreira? As pessoas precisam conhecer com quem eu estou conversando. Quem é Marcelo Sobreira? Ok, vamos lá. Bom, eu sou brasileiro, carioca, Gente boa, fiz gente boa. vascaíno. Vascaíno, sofredor. Você vê que é gente boa, o cara é persistente. Eu trabalhei, né, numa instituição financeira por muitos anos, mais de 35 anos, no Brasil e no exterior. Em termos de formação Não, pode acadêmica, eu falar. Foi o fiz. Banco do Brasil. Pode falar, não tem problema. Não, muito orgulho, eu vou explorar bastante isso aí. Em termos de formação acadêmica, né, eu fiz a PUC-Rio, depois fiz MBA, mestrado, e lá em Singapura fiz um curso que seria um equivalente ao nosso IBGC, eles chamam de Directorship, exatamente, né, pensando já numa próxima etapa. E dentro do Banco do Brasil, comecei, né, como todos, né, no Banco Comercial, depois no Grupo BB tive a oportunidade de trabalhar no fundo de pensão, na Previ. Voltei para o Banco do Brasil, mas já na área de banco de investimentos, isso já em 2008, aproveitando todo o boom que a gente teve. Né, nos últimos 7 anos de banco, eu atuei em Singapura. Eu era o head da área de mercado de capitais, cobria a Ásia-Pacífico. Até que em 2021 tomei a decisão de vir para Portugal e agora atuo como consultor, conselheiro, e a partir dessa minha atuação eu também fui convidado para ser representante de uma empresa brasileira para fazer a junção, a união dos players de infraestrutura logística do Brasil e Portugal. Uau, parabéns, meu caro Marcelo. Parabéns, parabéns. Vem cá, me conta um pouquinho aqui. É para a gente começar aqui a conversa. Você falou da área de mercado de capitais. A gente tem aqui um público grande aqui que milita na área de mercado de capitais. Conta um pouquinho aí, como é que é, o que que você, né, como é uma área de equity, vai? Que é onde você Ok. está. Na verdade, é o que eu comentei, né? Eu comecei no banco comercial. E quando eu fui para a Previ, foi a minha primeira exposição em banco de investimento, ou pelo menos do outro lado do balcão como investidor. Então lá eu atuava na equipe, né, na diretoria de investimentos, na gerência de mercados de capitais. Então era responsável, junto com todo o time, de identificar as oportunidades tanto do private equity, que a Previ, né, com a carteira de investimentos que tem, estava dedicando uma parcela para o private equity, e também a aquisição de debêntures. Bom, isso na Previ. Até que em 2008 eu voltei para o banco, e o interessante, Hudson, assim, eu vou falar da área de ICM, né, o Equity Capital Markets, mas é interessante dar um contexto geral. Em 2000, bom, voltando um pouquinho, em 94 a gente teve o Plano Real, o que caracterizou aí uma estabilidade econômica para o país. Depois de 95, 90, a gente teve crise México, crise Rússia, crise Ásia, e o Brasil persistindo. E no ano em 2000 foi criado um novo mercado que trouxe mais governança. E aí a gente começa a ver, eu fiz esse link, né, de falar de mercado para falar dos bancos, dos bancos de investimento. A gente tem muito banco americano, tem os bancos suíços, na época prosperavam sempre, Credit Suisse e, e, o, e, o, e o UBS. UBS. Se você lembrar também, né, por que eu fiz o link da crise da Rússia, foi no mês que o Banco Garantia foi vendido para o Credit Suisse. Então, a gente tem, é um mercado
que tem bastante players, né? Além dos bancos suíços, os bancos americanos, os bancos brasileiros começaram a atuar e viram que valia a pena não só atuar como banco comercial, mas também como banco de... Então, em 2002, o Itaú se juntou, comprou o BBA, Credit Anstal. Em 2006, o Bradesco criou uma área, né, que foi o BBI, Banco de Investimentos, e o Banco do Brasil. Nesse processo também, a gente tinha o BB Investimentos, mas foi um processo de levar a área do banco para São Paulo, exatamente para ficar mais próximo das grandes corporações. E foi daí que eu fui. Comecei em 2008, 2009 na área de prospecção, então, fazendo um desenho de banco de investimento, né? A gente tem prospecção, estruturação e distribuição. Nessa parte de prospecção ou originação, eu era responsável para identificar oportunidades e quais seriam aquelas empresas que podiam servir para o time de M&A, para fazer aquisição, empresas que faziam sentido ou serem complementares, e também aquelas empresas aquela famosa pergunta, né, quais são os próximos IPOs, quais são as empresas aptas a fazer uma abertura de capital. E essa é a parte da estruturação. Eu atuei no banco de 2010 a 2015 e eu te digo que foi assim, super interessante, porque o grau de complexidade que a propósito, foi nessa época que a gente se conheceu. Com Você estava certeza. na Ambima, eu fiquei como responsável, né, do banco para atuar no subcomitê de renda variável, e a gente tem uma exposição de mercado que é bastante interessante, né? Além de lidar com os pares de mercado, com os empresários. Então, eu acho que quando você começar a me perguntar aí como é que é a área, ou como é que são as ofertas, o que eu vou te falar muito, depende, né? Tamanho de oferta, Mas esse depende é de o ponto, quantidade de né? bancos. Marcelo, uma das coisas que às vezes eu falo com meus alunos é que assim, não é dizer que a pessoa, é um monte de conta, um monte de modelo, não sei. Eu digo, gente, tem uma parte aí que é uma parte muito, muito, muito importante, talvez a mais importante, que é de relacionamento. Isso é fundamental. E aí é o que eu chamo, eu diria assim, não só o relacionamento como networking, mas o trabalho em equipe. Porque Sim, para fazer, e exatamente, convencer porque um cliente a fazer um IPO, às vezes não é fácil, né? Empresa familiar, o cara tem todo um zelo, um carinho, uma história, o cara vai ter um sócio, né? Qual é o preço? Ah, minha empresa vale muito mais do que isso, convencer o cara que aquele valuation, cara, deve ser a parte mais complicada. e eu te digo que, assim, você tem todos os tipos de empresários. Eu digo que no Brasil a gente tem realmente muita empresa boa, preparada, pronta para ir para o mercado, para fazer a abertura de capital, só que esbarra na questão o mercado como um todo. E aí você vê também com relação à quantidade de ofertas que tem no Brasil, é muito função das condições macroeconômicas. Então, às vezes, a empresa pode ser muito boa, o sindicato de bancos ser perfeito, os advogados, auditores, quer dizer, eu diria assim, não é difícil, é uma atividade complexa. Sim, sim, com certeza, com certeza. Mas aí, vem cá, você estava na prospecção e na estruturação, né? Estruturação, essa Na prospecção, na verdade, é o seguinte, é a área de ICM que vai ao mercado prospectar, não é o cara que... Não, o comum não é o cara bater na sua porta pedindo para fazer um negócio, né? Você que tem que ir lá e cutucar. Olha, acho que você tem uma oportunidade aqui, hein? é exatamente isso aí. E quando eu comentei, né, que a área de mercado de capitais do banco migrou para São Paulo, foi exatamente para poder ficar mais próximo da área comercial, do banco comercial do BB, e a partir daí é que a gente atuava em conjunto. Então, acho que a vantagem da atuação de ICM é que a gente atua tanto na parte de originação, que é essa a parte inicial de convencimento do cliente, ou mostrar para ele que faz sentido a abertura de capital para perenizar a empresa, para dar liquidez aos acionistas, para acessar novos investidores, acessar novos mercados, e aí vem a famosa parte que a gente chama do uso dos recursos. E o que for, né, escrito dentro de uma oferta de uso de recursos tem que ser cumprido,
porque senão o investidor vai penalizar a ação. Sim, certo, certo, certo. Perfeito, meu caro Marcelo. Vamos fazer uma transição agora. O Marcelo estava na área de. É que isso é muita coisa, né? Singapura, Portugal, tem coisa para falar, né, Marcelo? Estava lá, por que Singapura? Aí você foi para Singapura. Por que Singapura? Tá certo. Não, na verdade, também tem um processo aí. Eu estava no banco em São Paulo, né, de 2010 a 15. Em 2013, eu passei dentro de um concurso interno do banco, que a gente chama de Programa de Executivos. Tinha uma série de pré-requisitos, cumpri os pré-requisitos, fiz os treinamentos em 2014, tanto no Brasil, e aí Brasília, São Paulo, IBGC, fui para Chicago, enfim, foi um treinamento bem longo, também preparação, né, em termos de gestão de equipe, e até que, no início de 2015, eu recebi o convite, dentro desse programa de executivos do banco, que eu poderia atuar ou em Brasília ou numa unidade do Banco do Brasil no exterior. Aí eu falei, bom, eu gostaria de atuar no exterior, porque é um sonho que eu tenho já de algum tempo. Se a gente voltar um pouquinho, quando eu fui a primeira vez em Nova York, em 89, andando na Quinta Avenida, eu olhei para o Banco do Brasil e falei, pô, quero trabalhar aí. Opa, é sonho, tá Isso em certo isso 89. mesmo. Em 99, 10 anos depois, eu fiz um trabalho, quando eu estava na área de crédito, que o Banco Central americano, o Fed, exigia, né, da agência que as análises de crédito de instituições financeiras fossem em inglês. Então, eu Tá. tive que fazer um trabalho lá junto com o gerente. Bom, e esse sonho foi seguindo até que eu consegui só em 2015. Persistência, né, Marcelo? Persistência, importante. Acho que também vai Estudar ser e uma persistir. mensagem aí para os jovens, né? É. Mas, e aí, essa sequência, quer dizer, é uma sequência de distribuição, né? Pegando aqueles três, né? A originação, estruturação como ICM e a distribuição, e a parte da distribuição uma vez que a gente tem um pacote, né, pronto, de uma oferta de ações para lançar o mercado, a gente vai buscar investidor institucional ou investidor de varejo. O institucional pode ser investidor brasileiro, que fica majoritariamente ou na Faria Lima ou no Leblon, e no exterior, Estados Unidos, Oriente Médio, Europa, né, e Ásia também. E o banco tinha até as três corretoras, Nova York, Londres e Ásia, e eu fui alocado para atuar como Manager Director lá da unidade de Singapura. Em Singapura, olha só que coisa. Me conta, eu tô curioso para falar da tua vida em Singapura, mas antes me conta, como é Singapura? Como é a economia de Singapura? Bom, Singapura é um cidade-país, né? Uma cidade-país, 40, são 42 quilômetros por 20. Então, é uma Caraca, ilha, bem pequenininho, e nesse 40 por 20 cabem 5,5 milhões de pessoas. Desses 5 milhões e meio, 3,5 de locais e 2 milhões de expatriados. Então, é um verdadeiro hub na Ásia, não só de brasileiro, australiano, americano, europeu, que colocam em geral, né, colocam as empresas, a sede das empresas lá para atuar na região da Ásia-Pacífico. E aí, a Ásia-Pacífico, né, quando a gente o brasileiro que não fica atento àquela parte do mundo, não é só China, não é só Japão. Então, eu tive a oportunidade de fazer várias viagens de trabalho, roadshow, não de roadshow, né? O roadshow é levar o cliente junto aos investidores, não de roadshow é porque também, eventualmente, a empresa vale a pena, e a gente, como ICM, a gente sempre recomenda que a empresa mantenha contato com os investidores para não ir bater na porta somente quando tem uma ação, uma oferta, ou de boa, ações, boa. ou um lançamento de bond, que é a renda fixa Não, internacional. não vem me visitar só quando você precisa de dinheiro, né? Exatamente, tem que contar,
por exemplo, se fez um IPO, se fez um follow-on, que é a oferta subsequente, contar como é que está a empresa, o que fez com o dinheiro, por que está indo à Ásia, quais são as perspectivas, e é uma agenda bastante dinâmica. Em geral, bom, mas falando de Singapura, eu diria que é um mercado extremamente desenvolvido, o foco deles é pro-business, business oriented, assim, orientado a negócios, provavelmente porque tem influência, lá a gente fala inglês, né, nós... A língua corrente é inglês. Ah, não, eles têm uma A língua língua corrente corrente própria. são quatro, né? Tem inglês, chinês, malaio, porque Singapura é um país de 55 anos, ele pertencia à Malásia, e o indiano. Então, tem quatro grupos étnicos que vivem, aqueles 3,5 milhões que eu comentei. Mas a língua é inglesa, por quê? Porque teve a colonização inglesa, e, enfim, acho que todo esse mix e um diferencial que Singapura tem também é a posição geográfica. Então, ele liga, né, tudo que a gente importa e exporta de China para a Europa e América, passa por Singapura, que é o Porto de Singapura, Olha, PSA. passa pelo porto aqui, ó. É o quê? Uma paradinha para, sei lá, abastecer, alguma Não, não, burocracia. troca de containers, né? Você Troca de tem um container mesmo. container que vem da China, deixa no Porto de Singapura, o que vem da Europa fica no Porto de Singapura, faz a troca e sobe. A principal Lembrando, atividade né, por econômica de exemplo, Singapura é o quê, Marcelo? desculpa. A principal atividade econômica? Singapura, o porto é muito forte, mercado financeiro também é muito forte, tem grandes empresas, tem grandes fundos soberanos, né, que o que começou a acontecer é uma geração de riqueza muito forte, a população altamente qualificada, né, o grau de educação é forte, você imagina, na largada, as crianças já saem falando inglês e chinês, Uau! então consegue se comunicar com o Oriente e o Ocidente. E o mercado Caramba! financeiro é um dos setores muito fortes. Olha só. E aí, obviamente, o mercado financeiro é serviço. E aí, pelo que você falou, hub também deve ser um ponto muito bom para você em Singapura e visitar cliente em outros lugares. Imagina a tua área de atuação tinha Hong Kong, mas, sei lá, Taiwan, não sei. Tem um desenho no mapa que Singapura está a 7 horas de 3,5 bi de pessoas. Ou seja, está a 3 horas de Hong Kong, 4 horas da Índia, 4 horas de Xangai, 7 horas de Tóquio, 6 horas de Sydney. Então, quando você vê, assim, realmente é um grande hub. E outra coisa interessante, países menos desenvolvidos, né? Porque embaixo da China tem a ASEAN, que são 10 países do Sudeste Asiático. Então, eventualmente, você tem um empresário das Filipinas que se encontra com um empresário da Indonésia em Singapura para fazer negócio. Ou Olha as só. empresas abrem escritórios em Singapura para atuar nesses mercados. Olha que interessante. Não, para você, então, foi para um ponto. Para você, não, para o banco, para a sua atuação, um ponto estratégico, né? Ponto estratégico. Como se fosse um hub, né? É o ligue os pontos, né? Singapura está no meio e liga todos os pontos, né? Eles chamam de Little Red Dot, que é um pequeno ponto vermelho no mapa, Olha só, porque Little Red isso vem Dot. de uma crítica que Singapura recebeu em algum momento no passado, dizendo que eles seriam apenas um ponto vermelho. E eles se falam assim, sim, continuamos sendo um ponto vermelho, mas esse pedacinho é fundamental para ligar uma série de coisas. Tá. Marcelo, me fala uma coisa. Você falou que tem 55 anos, população mega qualificada e tal. Você diria o seguinte, assim, a tua experiência lá, antes de falar da tua vida pessoal, como eu falei, bastante, acho que todo mundo deve estar curioso, o que que fez o sucesso de Singapura, na sua opinião? Assim, por que que Singapura deu certo? Ou, assim, o que que o Brasil poderia fazer que Singapura fez, vai? Eu sei que é uma Eu acho que a pergunta muito educação. aberta, eu sei disso, mas assim, só Sim, nos sim, não, não, insights. perfeito. Acho que essa é a pergunta que a gente responde a todo momento, né?
mas é educação da população, muita, eu diria assim, o foco, eu acho que é aquela questão, em vez da gente focar no problema, é focar na solução, E focar de no discutir resultado. culpado também, né? É, sem discutir culpado, obviamente, pela estrutura do governo, que você pode chegar a uma crítica, é uma ditadura, mas eu acho que o controle e monitoramento, às vezes, é importante, e eu acho que é muito o que acontece lá. Então, é um povo. Outra questão também é a formação de poupança. Diferente do que a gente tem aqui, né, de que tem uma previdência, lá não há previdência. Lá as pessoas fazem as poupanças, fazem a poupança e podem retirar depois a poupança com 65, 68 anos. Eu acho que agora está em 67 ou 68 anos. Ah, E o então não interessante, tem previdência pública, mas tem instrumento como o nosso PGBL aqui no Brasil que você vai depositando, tá, tá, tá. Tá. exatamente. E para eles, o que é interessante é o seguinte: enquanto eles tiverem a vida ativa e puderem trabalhar, eles querem, porque lá na frente, teoricamente, não fica dependendo de ninguém. E Ou o interessante, incentivos, né? O cara tem um incentivo para querer trabalhar mais para acumular mais, né? e interessante que em 2000, acho que foi em 2018 que a gente teve a reforma da Previdência, lá também teve, e num fim de semana foi decidido que o ano de aposentadoria passava de 65 para 67, acho que é 67, porque as pessoas queriam continuar trabalhando e não tinham mais o risco de ser mandado embora, porque todo mundo está vivendo mais. Então, todo mundo queria, né, a maioria deles, né, gostaria de continuar trabalhando. Mas eu diria que é o modelo mental, foco, orientação de negócio, educação, essa visão do asiático, né, de cooperação. Acho que tem muito disso também. E, enfim, acho que seria essas as principais vantagens competitivas. Tá. E me diga uma coisa, aquela curiosidade. Nós, brasileiros calientes, abaixo da linha do Equador, falando português, vamos para Singapura, o choque cultural. Como é a vida de um brasileiro? Como é que foi a adaptação? Quais foram os seus desafios aí? Lá, na Ali, verdade, aqui lá, não, né? não, lá. É. Olha, eu diria que é um projeto de família. Né, no caso, eu fui como expatriado e meu filho, minha esposa e o meu cachorro vieram. Porque quando a gente fala um projeto de família, assim, trazer o cachorro, né? Porque para a gente sair de São Paulo, são 14 horas até Dubai, espera 5 horas no aeroporto e depois mais 7 de Dubai a Singapura. E aí dá um fuso horário de 12 horas. O desafio para nós cultural, é um choque cultural, definitivamente, em todos os sentidos. Quando você entra numa reunião, por exemplo, o pessoal vai instruindo, olha, você tem que entregar o cartão com as duas mãos, quando você receber o cartão, olha, né, o nome e cargo da pessoa, é importante. Eu diria que definitivamente foi uma experiência de vida brutal. Tive a oportunidade de conhecer a comunidade brasileira a embaixada sempre fazia eventos dos empresários, então tive exposição junto aos demais empresários e também a comunidade portuguesa. Olha só. E assim, a família, filho estudar, fazer amizade, como é que foi? Sim, foi bem interessante. No início, é bem complicado, acho que até para a criança, eu lembro do meu filho falava, poxa, eu tenho saudades, né, do feijão, do futebol, dos meus amigos. É isso E aí. então isso até que a gente descubra, né, aonde comprar a comida, até onde ele, né, faça os amigos e, enfim, voltar a ter uma vida normal. Realmente é complexo, não é fácil. E para nós também, como executivos, para atuar no mercado financeiro lá, a gente tem que fazer uma prova, tipo uma CPA 20, que tem Sei. exatamente para poder sentar nas mesas com os investidores. Então, é uma prova de mercado financeiro local e uma prova de conhecimento de finanças. Essa
A segunda prova eu não precisei fazer porque eu tinha o MBA e o mestrado. Tá. Mas são desafios bons. Imagina língua, maneira de comportar, como é que aperta a mão, essas coisas que você vai descobrindo, né? É verdade. Maneira, às vezes, de tratar, né? Como é que você trata a pessoa, às vezes você não trata... Nós aqui latinos, no Brasil, um tratamento muito afetivo, muito de pegar nas pessoas e tal. Parece que essas culturas, às vezes, fica parecendo muito invasivo quando fala, tem que ficar se segurando para não parecer invasivo. Não deve ter sido fácil, né? Isso é uma verdade. E outra característica, você levantou esse ponto, outra questão interessante, é até mesmo a entrada no elevador. Aqui, aqui não, né? No Brasil, como é que a gente faz? A gente entra no elevador e todo mundo tenta não ficar de costas, né? Porque é falta de educação. Então, a gente fica sempre todo mundo um olhando para o outro, conversando, no meio do elevador. Lá em Singapura, não. Eles todos entram e todos virados para a porta. E no início, né, esse choque, você fala assim, até você se ligar que você era o único que estava olhando, e para eles isso você pode estar, entre aspas, confrontando, né, quando você está um olhando para o outro. Então, Tá. todos se viram para a porta. Eu não sei se é só isso, se é questão também de segurança, né? Enfim, Singapura também tem muito essa questão de segurança. Acho que é o país que mais tem câmeras de vigilância. É, e eu diria outra questão aí que é bastante importante de destacar é tolerância zero para a corrupção. Isso é Isso também é importante. um diferencial. Isso é importante, muito importante. Marcelo, que histórias você pode contar para a gente assim que você diga que são curiosas de Singapura? Bom, 6 anos e meio tem muita história para contar, mas eu vou te contar a primeira do primeiro dia. Chegando no hotel, no saguão do hotel, chegando com as malas, e aí, né, esposa, o filho cansado, cuidado com a mala, entrega 20 e tantas horas de passaporte. viagem, né? 20 e tantas horas de viagem. Mais do que isso, na verdade, né? Pois é. Não, mas o curioso foi o seguinte, nessa primeira história curiosa, quando eu estou entregando os documentos no hotel, esperando para fazer o check-in, eu olho para cima e vejo um mapa. Aí eu olho e falo, pô, esse mapa está meio estranho, né? Não estou entendendo o que está diferente. Aí quando eu fui olhar de novo, eu falei, bom, agora eu entendi. No saguão desse hotel que eu estava em Singapura, tinha a Europa, a Ásia, a África, Oceania, e não tinha as Américas. Eu falei assim, nossa, no primeiro dia, né, no meu primeiro 5 minutos de Singapura, eu falei, nossa, esse vai ser o tamanho do desafio de vender Brasil, né, as oportunidades que a gente tem de mercado de capitais, das empresas, para cá, para a Ásia. Então, esse foi o primeiro choque que eu tive, né, de, nossa, bastante interessante Interessante. essa condição aí do Não tinha mapa. Estados Unidos também? Não tinha Não, América? não tinha Américas, não tinha Américas. Caramba. É, Realmente os caras focados na Ásia, África, é, né? Acabou, não querem saber do resto. exatamente. E aí a gente vê o tamanho que é o desafio. Olha, outras histórias, eu diria nas próprias reuniões com os investidores. Você tem investidor que conhece bastante Brasil, e aí, totalmente o contrário do que eu falei agora recentemente, você tem, por exemplo, um GIC, um Temasek, que são os grandes fundos soberanos de Singapura, que têm escritório em São Paulo, conhecem e investem no Brasil. Então, esse é o tipo de investidor que, quanto mais próximo a gente tiver, mais ele vai investir no Brasil. E uma das minhas atividades também era não só receber, né, fazer o roadshow na Ásia, mas também fazer o field trip, levar um investidor asiático para o Brasil. Tem aquele investidor que conhece Brasil, mas ainda não investiu, que seria esse tipo de diferente dos fundos soberanos. E curiosamente ou infelizmente o que acontece por que eles não investem? Porque o Brasil não é investment grade. Hum. Então, dentro da política de investimento, eu já tive várias reuniões, tanto em Taiwan quanto nas Filipinas, que o investidor acabava a reunião e falava assim, Marcelo, eu acredito em tudo que você falou. Eu sei o potencial que é o Brasil. Eu sei o que o Brasil representa na economia, mas como vocês não são investment grade, na minha política eu não posso investir em vocês.
tenho que investir no México, tenho que investir no Chile e não consigo investir no Brasil. E aí, indo na linha do mapa, né, tem também aqueles investidores que a gente senta na mesa e ele fala, poxa, me fala sobre esse país exótico, que é o Brasil. Então, tem de tudo. Assim, são situações que a gente passa, poxa, mas né, país exótico? Ou essa surpresa, né, eu fui à Coreia uma vez e estava eu sempre brincava, falava isso com a minha equipe, né, que era uma equipe multicultural, depois eu te conto também como é que era essa formação. Mas quando a gente começa uma reunião com dois, três, né, representantes de investidores e termina a reunião com sete, oito, eu falava para o time, eu falei, bom, essa foi uma reunião muito boa, porque a gente foi começando a falar, o pessoal foi chegando, eu falei, pô, deixa eu ver esse brasileiro. E teve uma que, quando você começa a ver, né, o investidor do outro lado do mundo, não falar só de Brasil como Rio, São Paulo, mas ele chegar no detalhe de Faria Lima, ou numa rua, né, da Faria Lima, eu falei, como é que você conhece, né? Não, porque eu passei 3 meses no Brasil. Então a gente vê o que é o apetite. Eu diria assim, Hong Kong tem bastante investidores com potencial apetite e interesse em Brasil, Singapura, Taiwan tem essa questão de alguns, por questões que não conseguem investir pela política, e Coreia do Sul. Né? Falei, né? Coreia, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Hong Taiwan. Kong. Austrália também, investe no Brasil, mas é pouco. No fim das contas, não ter o investment grade é uma barreira importante, né? É uma barreira a ser Sim, vencida, né? E aí você falou, país exótico, o pessoal ainda olha para a gente, lembra de futebol e Carmen Miranda, né? Futebol, samba e Carmen Miranda, né? Ah, aquele pai da Carmen Miranda, né? Zé Carioca e tal. Complicado, né? A gente realmente precisa romper essa barreira. Ter o investment grade, obviamente, e também fazer um esforço de aproximação com o mundo, né? Que o Brasil é muito voltado aqui, né? Então, precisa fazer um esforço de abrir sua economia também. Fala um pouquinho da tua equipe, que eu fiquei curioso, equipe multicultural. Conta um pouquinho. Ah, sua nominação ficou bacana, né? Um pouquinho mais para o lado aí. Boa, boa. Me conta. desculpa. Agora que eu vi que estava mais escuro, que aqui está escurecendo, Não, está mas escurecendo rápido. Já estava escurecendo de novo, para você ter ideia. Está escurecendo rápido. Essa sua equipe multicultural, como é que você montou? olha, Hudson, essa aí foi. Eu mantenho contato com eles até hoje. Bom, minha equipe era formada por pessoas de Singapura, chinês, filipino, português. Então, você imagina gerenciar esse mix, né? Homens, mulheres, jovens, mais velhos, locais, expatriados. E é bem interessante, definitivamente. Eu brinco que eu trabalhava com. China tem 1,4 bi de chineses, eu trabalhava com o melhor chinês. Extremamente trabalhador, aquela história, né? Enquanto por aqui, né, na Europa, se pensa em trabalhar 4 dias, na China, por que não 6? Então, Tá. assim, realmente bem interessante. O filipino, e as Filipinas, né, têm uma formação tanto de espanhol e americano, por questão da guerra, então ele era o grande homem de relacionamento, abria as agendas. O pessoal de Singapura, muito metódico, né? Pouco que a gente conhece do japonês, aquela coisa trabalha sério, com cuidado, meticuloso. Então, geralmente, o compliance, que eu tive alguns, né, desses 7 anos, era local. Até mesmo para fazer a ponte com auditoria interna, com auditoria externa e com a autoridade monetária, porque a gente lida com todo o ecossistema de Singapura. E eu também tive na equipe um português, brasileiro português, então eu vinha com essa cultura da Europa. E eu diria o seguinte: acho que é uma grande vantagem, assim como a gente tem no Brasil, às vezes, né, pessoas formadas, né, Rio, São Paulo, interior de São Paulo, Nordeste, essa visão, essa capacidade de integração do time foi fundamental. Oh, nossa, que bacana essa tua experiência. Fala-se hoje tanto em diversidade, botar muitas pessoas, né? Muito bacana. Parabéns, Marcelo. Parabéns.
Pô, Marcelo, vamos falar um pouquinho de Portugal? Porque o tempo está andando aqui, a gente tem que falar de Portugal também, né? Bem, chegou uma hora, Marcelo, digamos, acabou a jornada de Marcelo em Singapura. Por que Portugal? Ok. Isso foi em julho de 2021. Eu entendi que já tinha cumprido o meu ciclo dentro do banco e vim para Portugal. Eu diria por questões familiares e profissionais também. Profissional por causa disso que eu comentei. Eu falei, bom, está na hora de o que eu já aprendi dentro do banco. Vou atuar como conselheiro. Eu fazia parte do conselho de administração da BB Securities. Fiz parte também de um conselho da Câmara de Comércio Latino-Americana, fui o vice-presidente da Câmara lá, exatamente para fazer essa ponte Brasil, aliás, América Latina e Singapura, pelos investimentos que Singapura podia fazer aqui. Em questões pessoais, né, meu filho e minha filha moram, estudam aqui na Europa. A gente achou que seria uma grande oportunidade, até mesmo o fato da gente ter, no mundo de hoje, como a gente está fazendo agora, né? A gente consegue transmitir conhecimento online, a gente consegue fazer muita coisa através das plataformas do Zoom, por exemplo, do Teams. Então, eu falei, bom, acho que está na hora de atuar como conselheiro, advisor, professor. Comecei, né, cumprir o meu período de quarentena, né, depois que eu saí do banco. Na sequência, eu entrei como conselheiro de uma empresa, comecei a fazer alguns artigos, fazia um link mercado de capitais, Portugal, Brasil, e essa empresa, que eu sou representante agora, cobre a agenda de infraestrutura e logística aqui em Portugal. O grande objetivo é fazer com que o Brasil é o celeiro do mundo. 10%, a gente alimenta 10% do mundo. Em termos de PIB e mão de obra no Brasil, 20, 22%. Então, assim, a agricultura é muito forte no Brasil, então eu acho que o Brasil definitivamente é o celeiro do mundo, em construção, e Portugal é a porta de entrada para a comunidade europeia. A despeito da Ásia realmente ser um grande motor da economia em função da China, mas acredito que o Atlântico a gente teria que explorar e tem que explorar mais através dessa combinação Brasil-Portugal. E é interessante, né? Porque é aquela história, né? Ex-colônia, mesma língua, não sei o quê. Tem alguns pontos aí que são facilitadores, né? Para o Brasil usar Portugal como uma espécie de porta de entrada, catapulta, né? Tem alguma coisa desse ponto. E aí eu acho que essa questão dos pontos. Portugal teve um desenvolvimento muito importante em infraestrutura. Eu sempre ouço falar que a infraestrutura foi muito importante, o investimento em infraestrutura foi muito importante para esse boom de Portugal, né? Porque não vamos esquecer que há 30, 40 anos atrás, Portugal era uma economia bastante reduzida, né? Bastante, não vou dizer pequena, mas era uma economia ainda num estado de desenvolvimento bastante atrasado, digamos assim. E Portugal hoje é um país, digamos assim, muito bem estruturado, um país que está muito bem resolvido, e a infraestrutura foi muito importante para isso, não? Olha, o que eu já ouvi aqui, vou repetir, que eu achei bastante interessante, né? Portugal deixou de ser uma cidade na Europa para se tornar mais uma capital europeia. Uau, legal isso. Isso é sutil, mas é verdadeiro. Quando você vier aqui, começa a reparar, assim, vários lugares você consegue falar inglês ou você vai ter pessoas, atendimento em inglês para poder atender os gringos, né? Tirando brasileiros. Mas é uma verdade. Acho que a infraestrutura melhorou bastante nos últimos anos. Um modelo mental deles para fazer negócio. Uma questão mais recente, que é um problema, que é a questão da guerra na Ucrânia, trouxe uma luz positiva para Portugal no sentido de solução energética. Então, e aí já falando um pouco dos portos também, né, dentro de infraestrutura logística, a visão dos portos, tem um porto aqui específico que está se posicionando como um porto para a solução do hidrogênio verde.
E esse é uma das agendas, né? Fazer com que Brasil e Portugal consigam se alinhar e dar essa solução para a Europa. Falando de agronegócio também, e falando de agronegócio também, as commodities brasileiras, né? Como que a gente consegue fazer com agregação de valor, né? Do produto agrícola para poder vender na comunidade europeia. Isso é tudo via porto, né? Portugal, né? Aquela velha história, né? Era, né? As primeiras grandes navegações já são portuguesas, antes até das espanholas, né? As primeiras grandes navegações já são portuguesas, né? Estava ali passo a passo, na verdade, né? Os portugueses e os espanhóis, né? Desbravando o E, mundo, né? e até o nome Portugal, né? Porque é Portugales, né? E aí vem Portugal, o nome, o Portugales, vem de Porto, Tá, que interessante. antigamente era como se fosse um porto, né? Ah, Como se não fosse a sabia. cidade Porto, um ponto que seria um porto. Ah, E interessante. Me diga uma coisa, Marcelo, e como é que a gente acha, o brasileiro, eu já conversei aqui com dois brasileiros que estão morando em Portugal, mas cada um tem uma história diferente de vida. E como é que é a experiência de um brasileiro morando em Portugal? É só chegar e ir para o lugar? Ou também não é assim, só porque eu falo português, não tô, isso aqui não é Brasil? eu aprendo todo dia uma palavra nova que se usa em Portugal. Isso Olha, aí começa por aí, né? definitivamente termos. Eu diria o seguinte, Hudson, um pouco também quando a gente, né, o carioca vai para São Paulo, né? O carioca, em algum momento, era visto como espaçoso. Então, a gente tem que ser mais educado para poder tá bem. E aqui é a mesma coisa. Quando você entra numa loja, né, bom dia, boa tarde, coisa que eventualmente nem todos fazem, e eles fazem. Então, acho que quanto mais demonstração de educação, considerando que todos nós somos educados, considerando a maior demonstração de educação, mais bem-vindo será. Eu diria que a economia está vibrante É isso que eu ia te aqui. perguntar. Como é que está a economia de Portugal hoje? É uma economia robusta, crescente, vibrante? Como é que ela está? Eu entendo que sim. Em 2022, Portugal, o PIB de Portugal foi 6,8 de crescimento, acima da comunidade europeia. Obviamente, 2023 eu colocaria aí como eu sou um otimista cauteloso. A gente sabe que a gente está falando de inflação, apesar do Brasil saber e entender o que é inflação para lá, para cá, é uma coisa nova para eles. E o crescimento não vai ser tão grande, porque imagina-se que seja um ano de recessão. Acho que é um Isso. consenso em função de taxa de juros americano, a própria guerra. Em relação ao Covid, teve a questão também da China com a política zero, enfim, tem uma série de fatores externos que contribuem negativamente para o crescimento. Mas Portugal em si, eu vejo, por exemplo, em termos quando eu falei do Porto, ontem mesmo teve uma inauguração aqui que se chama a Agenda Nexus, que é um programa que o Portugal está fazendo, que é aproveitar a transformação digital e energética. Exatamente para quê? Para fazer com que os portos sejam mais eficientes. Então, eles têm aqui, o que a gente tem no Brasil de porto sem papel, eles têm um sistema também que é o Sistema Único Logístico, que é fazer com que tudo que se fique em torno do ecossistema de porto logístico seja digital. Então, eu vejo, está sendo bastante desenvolvido. O tema sustentabilidade, né, que é importantíssimo e parece que virou moda, mas assim, acho que é mais do que moda, né? Algo que veio para ficar. É também um debate frequente. E em novembro do ano passado, por exemplo, a gente fez a empresa, eu como representante aqui e com um time no Brasil, a gente fez um evento nos portos de Portugal, o Porto de Lisboa e o Porto de Sines, que é o Porto de Águas Profundas. A gente trouxe uma delegação de brasileiros e junto com os representantes portugueses, empresários ou brasileiros, empresários que estão aqui e querem aumentar esse comércio exterior, a gente conseguiu ter mais de 100 pessoas de audiência em cada um dos dias. Oh, Então, legal, hein? Não é, não é é, fácil isso, não. é verdade.
Que Mas é uma coisa, experiência boa. que coisa boa, que coisa boa. Ô, Marcelo, a gente está chegando aqui no final. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a gente, infelizmente, finalizar. Você sabe que a gente tem horário aqui, né? Tem tempo aqui, né? Hoje em dia o mundo está todo muito rápido. Alguém olha assim, vê que ficou muito longo. Ih, não tá, ficou muito longo, não vai dar para ver isso, não. É, Hoje, assim, você olhando assim, Brasil, Portugal, o que que você acha que o Brasil poderia copiar do que o Portugal fez nos últimos anos? Ah, bom, eu diria assim, acho que é a gente tentar ter um consenso. Eu diria que a gente tem que saber que o Brasil, há alguns anos atrás, era a quinta, sexta, sétima economia do mundo. Hoje a gente é a 13ª. Né, e essa queda tem uma série de fatores. Então, o que que cada um de nós a gente pode fazer, né? O que a gente faz, o que que a gente pode fazer um pouco mais para melhorar isso. Então, eu diria assim, a visão do português para o Brasil. Todos falam, abrem um sorriso. Né? O Brasil é brutal, o Brasil é gigante. O Brasil é um parceiro que a gente tem que realmente buscar. Eu acho Edson, que a gente, né, indo naquela pauta, né, de reforma tributária, reforma administrativa, eu acho que são casos que a gente tem que pensar, e não só pensar em Portugal, pensar em tudo. O que que o americano faz de bom, o que que o alemão, o que que Singapura, o que que o japonês, e pegar um pouquinho de cada coisas boas de cada país e levar para o Brasil. E buscar um consenso. Acho que os extremos não, de um lado ou do outro não é bom para o país. Eu acho que a gente tem que se unir e, enfim, e trazer aí, mostrar, né, acho que o trabalho que você faz, né, de educação financeira é fundamental. Você podia estar, né, se preparando para uma aula para 30 pessoas, e você faz um trabalho e você divulga, deixa na internet, deixa nas mídias sociais e as pessoas têm, você falou capítulo 90, 90 e tal, quer dizer, poxa, imagina, eu acho que você já dá esse alfa, eu acho que é o que a gente tinha que fazer, todos nós. Você falou um ponto que é pura verdade, Marcelo. Está faltando aqui conversar, chegar em consensos, né? A gente parece estar mais discutindo cada um seu ponto, enquanto, não, vamos pegar o que que é consenso e fazer uma pauta andar aqui. Nada anda, tudo é um anda-para, tudo espasmódico, né? É verdade, é complicado. Está faltando conversa, cooperação e consenso. Marcelo, por favor, deixe uma mensagem final para quem está nos ouvindo aí, por favor. Olha, essa mensagem final. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez o convite. É realmente muito bom, te ver, muito bom falar com você. A gente tinha a chance de estar junto naquela época que eu comentei, 2009, 2010, eu acho que foi Isso aí isso, né? mesmo. 2011, na Ambima. Eu lembro o teu trabalho de colocar todos os bancos, os players do mercado, em consenso, então, em linha É. com o que a gente está falando. E dali a gente desenvolveu tanta coisa, a 476, por exemplo, né? Voltando aí, o que é a 476, né? Isso, Instrução CVM 400 é a que rege as ofertas, e a 476 acelerou, exatamente para que a gente tivesse mais e mais oferta. E isso foi uma discussão nas mesas que você liderava lá com o time. Acho que a mensagem, Hudson, é as pessoas buscarem conhecimento, autoconhecimento, disciplina, é, ver, eu diria também aquela história de mentoria, né? Acho que, de certa forma, a gente sempre aprende e sempre tem alguém para ensinar. Seja um par de mercado, eu aprendi muito na agenda de ICM, tive vários mentores dentro do banco. Eu diria isso aí. Acho que para os jovens, se tem um sonho, busque o seu sonho, corra atrás, ética, reputação, muito que eu vi em Singapura, que eu acho que é um case de sucesso, é muito disso também. Não sei se foram muitas mensagens, mas acho que a mensagem central é essa: conhecimento, disciplina e trabalho em equipe. Definitivamente, ninguém faz nada sozinho. Ah, bonito, bonito. Não, tá certíssimo você, conhecimento, trabalho em equipe, resiliência, ética. Tá certíssimo você, certíssimo.
Marcelo Sobreira, um prazer, uma honra estar conversando aqui com você. Muito bom te ver também. Cara, foi um ótimo o programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Hudson. Tá. Abraço a todos. Abraço a todos. Ah, Marcelo, fica aí, a gente se despede com calma. Gente, abraço aqui para todos, hein? Final, acabamos mais, encerrando agora mais um episódio aqui de Investimento Aberto, o nosso número 90 e tanto que eu não me lembro agora. Um abraço para todos. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, hein? Abraço. Abraço, pessoal. Abraço a todos.